Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Olá, meus amigos. Hoje vamos tratar do tema casamento. Casamento é um tema que vem intrigando o ser humano desde que o ser humano passou a saber dirigir os seus passos. Adquiriu cultura, deu início à civilização, enfim, desde quando o ser humano passou a se entender. Uma das maiores interrogações é o porquê do casamento. Qual a sua importância? Qual e que mistério envolve essa união entre homem e uma mulher? Desde que o homem deixou de viver em cavernas, deixou de ser nômade e principalmente desde que ele fixou no crescente fértil na Mesopotâmia, dando início à cultura e à civilização da espécie, a união entre o homem e a mulher começou a adquirir normas e regras, muitas das quais permanecem em vigor até os dias atuais. Mas o casamento não se restringe a uma união entre dois seres de sexos opostos, posto que está cada dia mais fácil verificar que essa união carrega em si alguns mistérios, alguns dogmas, e sobre isso tentaremos falar hoje com os amigos. Primeiro, deixarei no ar alguns questionamentos que giram por todas as cabeças. Por que em todos os grupos sociais que compõem a nossa civilização, a nossa humanidade, existem cerimônias e solenidades para o casamento? Porque o casamento é revestido de tantos mistérios transcendentais? Porque o casamento se encontra inserido no campo do desconhecido e sobre eles criaram-se tantas regras, normas e imposições, mas para os noivos de uma forma geral? Porque só se aceitava o casamento entre sexos opostos? O casamento do homem com a mulher, do ponto de vista oculto esotérico, é um empreendimento altamente complexo, porque envolve simultaneamente aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Ser feliz no casamento é a tentativa frustrada, na maioria das vezes, porque as pessoas não conhecem as variáveis envolvidas, assim como também não conhecem a importância relativa dessas variáveis. O conceito de felicidade é muito incompreendido e confundido com a sensação de possuir coisas materiais. Na realidade, ser feliz não depende da posse de coisas, assim como não depende das circunstâncias materiais da vida. A felicidade é um estado de ser e não de ter, que depende de nosso grau de satisfação, tanto interior quanto exterior. Interiormente, nossa felicidade depende da satisfação ou aceitação em relação ao ser que realmente somos, isto é, em relação às nossas qualidades e defeitos, paz de consciência e harmonia interna. Exteriormente, nossa felicidade depende da satisfação ou aceitação em relação às coisas e circunstâncias materiais da vida, principalmente em relação às coisas que não podem ser mudadas. Se o homem ou a mulher não são felizes em suas vidas de solteiro, não é o casamento que deverá mudar essa situação. A felicidade não pode ficar na dependência, por exemplo, de que determinada pessoa se case conosco ou que goste de nós. Nunca seremos realmente felizes se a nossa felicidade ficar na dependência de algo que esteja fora do nosso controle, ou seja, fora de nós mesmos. As chances de sermos felizes no casamento aumentam se descobrirmos, antes de nós casarmos, em qual nível de consciência está o nosso relacionamento. O relacionamento
pode estar no nível físico, emocional, mental ou espiritual. Ao meditarmos sobre qual nível de consciência está o nosso relacionamento, teremos mais condições de predizer se o casamento poderá ser duradouro e também estaremos melhor preparados para superar as dificuldades naturais do aprendizado da vida a dois. Se percebermos que o nosso relacionamento está apenas no nível físico ou emocional, então o recomendável é não se casar, seguindo o velho ditado, antes só do que mal acompanhado. Os 4 níveis de consciência no relacionamento, com suas respectivas variáveis e importância relativa, são apresentados a seguir. No campo físico, o casamento no nível físico de consciência consiste numa união oficializada mediante a assinatura de um contrato, o qual poderá ser quebrado assim que existirem desacordos de natureza puramente material. Problemas ou mudanças significativas nas variáveis físicas poderão gerar mudanças significativas e definitivas no relacionamento. Variáveis: ritual, beleza e saúdes físicas, fama, dinheiro, bens materiais, qualidades ou defeitos físicos, instinto, sexo, com compromissos de natureza física apenas. Importância relativa, o menos importante de todos os aspectos. No campo emocional, o relacionamento no nível emocional de consciência se caracteriza pela predominância da paixão ou do desejo. O casamento nesse nível de consciência, entretanto, não garante a manutenção da união quando acontecem mudanças tais como o esfriamento da paixão ou a perda do desejo. É a doçura do mel e prazer que se acaba e a terrível rotina que se inicia. No entanto, mudanças significativas e problemas materiais, tais como dificuldades financeiras, doenças físicas e perdas de bens materiais, poderão ser superadas no relacionamento. Variáveis: paixão, emoção, vontade, desejo, afinidade emocional, qualidades e defeitos emocionais, sexo, com compromissos de natureza física e sentimental. Importância relativa, mais importante do que o aspecto físico apenas. No campo mental, a união do casal no nível mental de consciência pode ser sustentada por toda a vida, com base em pensamentos afins, tais como no planejamento da vida a dois, na amizade, na escolha do local para viver, na seleção dos bens materiais, na vontade de se tornarem pais e na escolha das atividades profissionais. A maioria dos casamentos com maior duração provavelmente se encaixa nesse nível de consciência. Problemas ou mudanças significativas no aspecto físico e emocional poderão ser superados no relacionamento. Assim, problemas devido às modificações normais que acontecem com o passar do tempo, tais como o esfriamento da paixão, doenças físicas ou emocionais, perda da beleza física ou dificuldades financeiras, poderão ser compreendidos e superados pelo casal. Variáveis: razão, intelecto, planos, afinidade mental, amizade, objetivos, formação, educação, arte, cultura, qualidades e defeitos mentais, sexo com compromissos de natureza física, sentimental e mental. Importância relativa, mais importante do que os aspectos físicos e emocional. No campo espiritual, a união no nível espiritual de consciência tem sua base no amor verdadeiro. Problemas ou mudanças significativas no aspecto físico, emocional e mental poderão ser superados no relacionamento do casal.
Assim, desacordos em relação aos objetivos individuais, esfriamento da paixão, surgimento de doenças físicas, emocionais ou mentais, ou qualquer outro tipo de problema poderão ser superados pelo casal, de modo que a união pode se estender por toda a vida e até mesmo para a vida do além do túmulo. Variáveis: amor verdadeiro, karma ou compromissos adquiridos de outras existências corpóreas, afinidade espiritual, qualidades e defeitos espirituais, tendências, intuição, sexo, com compromissos de natureza física, sentimental, mental e espiritual. Importância relativa, o mais importante de todos os aspectos. Verificamos, portanto, que existem outros aspectos que exigem respostas e cujas respostas cutucam o nosso cérebro, nos levando a exercitar a mente e tentar descobrir esses mistérios. Digo mistérios, mas garanto aos amigos que esses mistérios já se encontram revelados no livro que sempre recomendo para todos, o livro Universo em Desencanto. Tendo em vista que ele nos revela que, na origem da humanidade, no berço do ser humano, não existem dois sexos, e sim apenas um. Essa dicotomização do sexo se deve a uma fase histórica humana, quando o ser uno original deixou seu habitat, a sua origem, e deixou de ser comandado pelo fluido da origem, que o livro chama de fluido racional, e passou a ser comandado e dirigido pelo eletromagnetismo, posto que essa energia original foi dividida em duas energias, a elétrica e a magnética. Essa divisão, já dá para se perceber, fez com que o ser humano também se dividisse em macho e fêmea, homem e mulher, com cada um seguindo e vivendo a sua vida, mas por força da própria pulsação energética, um sendo atraído pelo outro. Isso porque o ser humano, para se sentir completo, tem que ter consigo a parte oposta, vez que dele é que surgiram as duas partes, os dois sexos, homem e a mulher. Para a melhor compreensão dos amigos, recomendo os estudos do livro Universo em Desencanto, quando, entre outras revelações extraordinárias, o ser humano tomará conhecimento de quem ele era, como se dividiu em dois seres, a necessidade e a importância desses dois seres e, principalmente, como voltará a ser um único ser. Muito bem, meus amigos, espero que tenham gostado do tema abordado hoje e me coloco, como sempre, à disposição para esclarecer possíveis dúvidas, onde quer que nós nos encontremos, né? E nos canais que sempre anuncio aqui, Marcelo de Figueiredo Ramos, @gmail.com, e no WhatsApp DDD 51 996 14 10 41. Então vamos evoluir para chegarmos até a quarta condição, que é a que mais prevalece e a que mais faz termos harmonia e convivência um com o outro. Muito obrigado, desejo-vos um ótimo final de semana e até a próxima, meus amigos.